Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal, e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que têm chegado a mim dos meus alunos e também dos inscritos do canal. Por falar nisso, primeiro, por falar em inscrito no canal, você podia bem que deixar um like, você podia se inscrever no canal, você podia também ativar as notificações, assim você é o primeiro a receber quando a gente colocar um conteúdo novo. Além disso, outra coisa que você poderia fazer é colocar uma pergunta, né? Se tem alguma dúvida sobre refrigeração, coloca nos comentários sua pergunta. Melhor ainda, se você puder, quiser nos seguir no Instagram, procura lá Portal Refrigeração no Instagram. E por quê? Porque aqui no YouTube fica tudo pulverizado as perguntas, entendeu? Um vídeo um pouco mais antigo, a gente já é complicado da gente ter acesso. Se você colocar sua pergunta, seu comentário lá no Instagram, você pode colocar aqui também embaixo desse vídeo, isso daí ajuda muito, mas no Instagram é certeza que eu vou responder sua pergunta num desses vídeos de tira dúvidas, tá legal? Então, tira a dúvida de inscritos e de alunos. Alunos por quê? Porque a gente tem um curso, conheça nossos cursos, link na descrição. Quer se tornar um técnico de refrigeração de primeira? Vem estudar comigo, estou deixando o link aí na descrição. É para formar verdadeiramente profissionais técnicos de refrigeração. Tá afim de ser um? Vem estudar comigo. O valor é muito, muito acessível. Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Falei o que tinha que falar, vamos para as perguntas de hoje. Bora lá? Deixa eu liberar. Opa, cadê? Pronto. Perguntas de hoje. Consigo trabalhar na refrigeração sem bomba de vácuo? Não. Não. Tá? Ó, uma das coisas que eu prezo muito no nosso curso é sobre ferramentas, tá? Tem que ter ferramenta. O resultado final de um trabalho, de um serviço, ele está diretamente ligado à qualidade das ferramentas que você usa. E tem uma ferramenta, tem várias, tem algumas ferramentas de refrigeração, mas tem uma dessas, é a bomba de vácuo, tá certo? De vez em quando eu explico isso. Na época em que eu comecei a trabalhar com refrigeração, bomba de vácuo quase nenhum técnico tinha. E os que tinham era muito, muito caro. Era caro mesmo. Era mais ou menos. Quando eu comecei, lá pelos idos de 98, foi antes um pouco, mas quando eu comprei minha bomba de vácuo foi em 98. E o preço que eu paguei naquela época é mais ou menos o preço que ela está hoje. Então, já se fazem aí um monte de anos aí, que eu não vou fazer a conta agora. E o preço está mais ou menos aquele que era, porque era muito caro. Hoje está mais tranquilo de você comprar. E precisa, não faz gambiarra, compra uma bomba de vácuo. Sem bomba de vácuo, não dá. Eu quase desisto no começo, antes de comprar a bomba de vácuo, por quê? Todos os meus serviços, a maioria dos meus serviços, troca de compressor, por exemplo, dava umidade no sistema. Embora eu tinha lá uma outra gambiarrinha que eu fazia para fazer o vácuo, não funcionava. Quando eu comprei a bomba de vácuo, mudou da água para o vinho, o meu serviço. E tanto é que até hoje eu estou no ramo. Quase eu desisto. Legal? Vamos para a próxima pergunta? Professor, quando você começou na refrigeração, teve muita dificuldade? Tive. Por exemplo, uma dessas daí, tá certo? Essa da bomba de vácuo foi uma dificuldade que eu tive. É porque eu tive um problema com o curso que eu fiz, certo? Por isso, quando eu insisto, quando eu falo, olha, clica no link, conhece o meu curso, você quer aprender refrigeração, clica aí. Porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei no meu curso. Uma era essa questão financeira, as coisas, por exemplo, a bomba de vácuo era muito cara. Outro era o curso. Eu fiz um curso presencial, era o que tinha, tá certo?
E só para você ter uma ideia, teve uma vez que o professor estava falando, estava contando. Esse professor que dava essa aula, ele era técnico de dia e dava aulas à noite. Ele estava contando que ele estava meio precisando de dinheiro e aí ele foi fazer um orçamento em um, em um cliente, né? Chegando lá no cliente, era um fio, era alguma coisa simples, estragada, eu não me lembro o que, já vão quase 30 anos que eu fiz esse curso, talvez até mais de 30 anos. Aí ele disse, chegou no cliente, tinha um defeito bem simples e ele disse condenou o compressor. Condenou o compressor porque precisava de dinheiro. O que ele fez? Foi lá na oficina dele, o cliente, coitado, não sabia, ele confiou no técnico, confiou no profissional e aprovou o orçamento de troca de compressor. Ele foi na oficina dele, ele tinha um compressor velho, né, estragado lá na oficina dele. Foi lá, ele contando, ele limpou o compressor, deu uma geral no compressor para ele ficar bonito, com aparência de novo, trouxe o compressor. E aí, na hora de soltar o gás, o que ele fez? Ele pediu pro pessoal, né, ó, sai de casa, né, fica do lado de fora pra gente soltar o gás, que é perigoso. Nisso que o pessoal sai de casa, o que ele faz? Ele simula que está soltando o gás e ele suja o compressor que ele trouxe. Ele disse, com as palavras dele, eu levei um saquinho com poeira, com terra, joguei em cima do compressor e limpei o compressor do cliente, deixei ele novinho, bonitinho. E aí fingiu que trocou o compressor. Agora você imagina, isso é um professor ensinando uma turma de mais ou menos 30 alunos a ser desonesto. Então, quando eu fiz o meu curso, quando eu resolvi criar o meu curso, eu pensei assim em criar um curso que diferente, um curso de verdade. Inclusive, tem um dos módulos lá, módulo de gestão que eu chamo, é o último módulo, depois que o aluno aprendeu tudo, certo? Sobre refrigeração, ele aprendeu a identificar os defeitos, aprendeu a consertar, aprendeu toda a teoria, aprendeu tudo. O último módulo é o módulo de gestão, onde eu dou umas dicas desse tipo. E uma das coisas que eu bato em cima é honestidade. Se você não for honesto, você não vai para lugar nenhum. Tanto é que o camarada, você olhava para ele, esse professor, sabe, você percebia nitidamente que era um cara que estava passando dificuldades na vida, digamos assim. Se essa desonestidade dele fosse alguma coisa boa, ele tinha bombado. Mas não, isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Bom, voltando à pergunta, passou por dificuldade? Sim, passei. Pelos motivos que eu falei. O curso não era tão bom quanto devia. Os instrumentos eram caros, mas graças a Deus eu consegui, né, seguir em frente, aprender. Contei com muita ajuda de técnicos mais velhos, certo? Eles me davam sempre uma dica, por isso é legal você ter amigos, né? E quando eu fiz um curso para que os meus alunos não passem pelas mesmas dificuldades que eu passei. Certo? Gostou? Histórias, histórias. Vamos lá, próxima pergunta. Qual a função do rabicho nos filtros? Percebi que alguns não têm. Bom, porque essas perguntas eu estou pegando agora, senão eu tinha preparado. Não tenho nenhum rabicho aqui, nenhum filtro com rabicho para te mostrar. O que é? Existem filtro secante. Deixa a moto passar. Filtro secante. Filtro secante, toda vez que você abre um sistema de refrigeração, seja para colocar gás, seja para trocar o compressor, abrir o sistema de refrigeração, você deve trocar o filtro, certo? E quando você vai comprar filtro, existem basicamente, né, dois tipos, com rabicho e sem rabicho. O que é o rabicho? Rabicho é um pedaço, mais ou menos 5 a 10 centímetros de 5 a 10 centímetros de comprimento, é um capilar, certo? E esse rabicho, uma das funções que o pessoal usa, o rabicho, era para fazer vácuo com o próprio compressor. Então remete à primeira pergunta. Eu preciso de uma bomba de vácuo? Sim, precisa. Porque alguns técnicos que não possuem bomba de vácuo
costumam fazer o vácuo pelo rabicho, certo? É uma prática errada, eu não vou nem tentar ensinar, por quê? Senão daqui a pouco você vai estar querendo fazer vácuo pelo rabicho e é prejudicial, pode estragar o compressor, não faz o vácuo, fica muito ruim, certo? Para não dizer outra coisa, o serviço quando ele é feito dessa forma. Mas hoje em dia, eu até costumo usar filtro com rabicho, para quê? Filtro com rabicho, para mim, às vezes se torna útil quando a gente está trabalhando com o R600. O compressor R600, ele trabalha em pressão negativa. Então, se você colocar gás a mais e precisar soltar esse gás, né, para diminuir a quantidade, você não consegue soltar pela válvula Schrader. Por quê? Porque está em pressão negativa, entendeu? Então a válvula Schrader não consegue expelir o gás. Então eu tenho usado ultimamente, se acontece isso, então eu tenho colocado em sistema com R600. Porque se eu precisar tirar, eu consigo tirar parte desse fluido R600 pelo rabicho. Então é só para isso que eu uso hoje, tá bom? Respondida a pergunta. Próxima pergunta, deitar a geladeira para transporte, precisa esperar para ligar? Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso daí. É quase um mito, mas pode ser que se você deitar para o lado errado, entre óleo pode entrar um pouco de óleo no sistema, tá bom? Então, o que eu tenho dito sobre isso deixa pelo menos 2 horas. Mas na maioria das vezes não precisaria, certo? Mas deixa 2 horas pelo sim, pelo não. Tem o jeito certo de deitar a geladeira quando você vai... Se precisar deitar, o ideal é não deitar. Se precisar inclinar um pouco, tudo bem. Agora, se tiver que deitar, deita sempre. Dá uma olhada. Então, você imagina aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar aqui. Deixa eu ver se está legal. Legal, vocês estão vendo aqui. Se tiver que deitar, sempre desse lado aqui é o lado do relé, certo? Se tiver que deitar, deita sempre desse lado do relé. Por quê? Porque se o óleo escorrer, vai escorrer para cá. E não vai para lugar nenhum, porque o tubo de descarga é sempre do outro lado. Tá dando para ver aí? O tubo de descarga é sempre aqui. É por aqui que entraria o óleo, certo? Ele não entraria por outro tubo. E mesmo que entrar por outro tubo, não teria problema, porque a hora que ligar o compressor, esse óleo retorna para o compressor. Agora, se entrar aqui, ele vai ter que fazer todo o circuito de refrigeração para voltar para o compressor. Mas eu aconselho que você não deite, certo? E não é nem também só pelo problema do óleo. Quando você deita a geladeira para o transporte, e aí você pode depois esperar o tempo que for que não vai resolver. Corre o risco, né? Eu tenho vídeos no canal onde eu mostro por dentro o compressor como é. Ele está colocado sobre tipo de um sistema de suspensão, que é uns pinos e umas molas que ficam entre a parte do motor e a carcaça. Então, você levando ele deitado, corre um risco muito grande de se desprender. E se desprender o motor dos pinos, da carcaça, das molas, se desprender, já era, o compressor estragou, certo? Porque não tem como. Aí você vai ter que abrir o compressor para colocar no lugar, não faz sentido, entendeu? Então, não deite geladeira. Eu acho que a melhor resposta é essa. Não deite geladeira em hipótese nenhuma. Se não tiver jeito, deita sempre para o lado do relé. Mas manda o motorista ir muito devagar. Se for um transporte no carro, vai muito devagarzinho. Porque é perigoso passar numa valeta e esse compressor sair se soltar da suspensão e aí já era. Acabou o compressor. Legal? Próxima pergunta. Por que o capilar da geladeira entope? Bom, o capilar da geladeira ele entope. Olha,
Basicamente, o motivo é alguma reação química, alguma reação, por exemplo, no filtro, tá certo? Ou, por exemplo, uma queima de compressor, às vezes. E aí vamos remeter àquela primeira pergunta que a gente respondeu sobre bomba de vácuo. Às vezes tem técnico que não tem bomba de vácuo e eles usam um líquido para tirar umidade, não, para resolver o problema de umidade na geladeira. Um líquido que chama álcool metílico, alguns usam outro que chama Dryzon. E quando você começa a usar esse tipo de química no sistema, o sistema ele tem que ser limpo, completamente estéril. Por isso que a gente faz o vácuo. Ele não pode ter nada além do gás e do óleo. É isso que ele tem que ter. Quando você coloca alguma coisa dentro, pode ser. Você não fez um bom vácuo, você deixou com ar dentro. E aí você mistura, você coloca um desses líquidos anticongelantes, que vai resolver, entre aspas, aí o problema da umidade. Mas essa química que você colocou do ar, misturado com o anticongelante, que pode ser álcool metílico ou Dryzon, misturado com o óleo, eles vão mudar, vai mudar a composição do óleo. Esse óleo, eu cansei de ver isso acontecer. Você abre a geladeira e você sente o cheiro muito, muito ruim. O óleo fica podre, ele muda a composição, fica fedorento. E ele começa a circular e ele vai passando pelo filtro. O filtro possui umas bolinhas, chama sílica, que é justamente para reter a umidade, só que ele tem um limite. Então o que acontece? Esse óleo podre, né, que mudou a composição dele, ele começa a agir com a sílica e a sílica começa a se dissolver. Então a sílica, que são as bolinhas de mais ou menos, tem mais ou menos 1 milímetro, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que é mais de 1 milímetro as bolinhas de sílica. Mas ela começa a se desfazer, aí vira uma farinha. O filtro ele tem uma rede por dentro que impede que passe alguma coisa. Só que às vezes alguma coisa passa. E se esse resíduo passa, ele vai para o capilar. E aí ele pode entupir o capilar. Tá certo? Então, basicamente, os problemas de entupimento capilar, eles decorrem desse tipo de coisa. Tá certo? Serviços mal feitos. De vez em quando acontece. De vez em quando a gente pega uma geladeira original que tem deterioração, ou deterioramento, agora não sei qual é a palavra, da sílica. Mas normalmente, quando acontece isso, é porque foi feito algum serviço, teve algum vazamento que foi mal arrumado, entendeu? Procedimento ruim e acabou por entupir o capilar. Certo? Bora pro próximo. Por que a garrafa de gás congela na hora da carga e entra bem devagar? Por quê? Inclusive, eu vou até te ensinar a forma certa de você dar carga de gás para que não aconteça isso. Há muito tempo que eu não tenho esse problema, tá? Eu vou ensinar para vocês como é. Deixa eu pegar uma garrafa de gás aqui. Opa, tá aqui. Então, garrafa de gás, essa daqui tá vazia, tá? Ela tá só compondo o cenário aqui pra gente. Garrafa de gás. Quando você começa a colocar o gás, então tem uma pressão. O gás aqui ele está líquido, eu não sei exatamente. Ele tem uma parte aqui que está vazia, que é onde está o vapor, e tem uma parte aqui que é líquida, certo? Fica embaixo o líquido. Então o que acontece? Quando você começa a colocar o gás na forma de vapor, ele vai caindo a pressão aqui dentro. Quando cai a pressão, existe um termo na refrigeração que chama temperatura de evaporação. Esse termo ele é mais usado para a gente entender o funcionamento dentro do evaporador, certo? Que a queda de pressão dentro do evaporador é o que faz gelar. E é justamente o que acontece aqui. Quando a gente está colocando em vapor, o que acontece? Cai essa pressão aqui, da parte que está de vapor. Cai a pressão. No que cai a pressão, há uma queda de temperatura, correto? Há uma queda de temperatura e o gás começa a sair muito, muito devagar. Tem pontos, antigamente eu fazia muita carga por pressão, hoje dificilmente eu faço carga por pressão.
eu só costumo fazer carga líquida e por balança. Só quando não tem jeito mesmo é que eu faço por vapor, tá certo? Aí sim usando a pressão. Só que nessa época que eu usava assim, fazer por pressão, de forma de vapor, o que que acontecia? Eu congelava a garrafa a ponto de não sair mais gás. Aí eu colocava dentro de um balde com água para aquecer um pouco o gás para ele voltar a sair. Certo? Hoje em dia, como eu estava dizendo, sempre que eu tenho a relação de peso, né, uma referência de peso na geladeira, no freezer, eu faço por peso. Então eu faço na forma líquida. Eu tenho contrapeso. Tá? Depois procura umas aulas que eu tenho aí, onde eu mostro o contrapeso. Então eu ponho na balança, de ponta cabeça. Quando você põe na balança, de ponta cabeça, a garrafa até esfria um pouco. Mas ela não chega àquele ponto de congelar. Então você consegue colocar aquela carga que pede na referência do refrigerador e você não tem esse tipo de problema, certo? O único cuidado que você tem que ter quando você faz a carga líquida tem que ser com o compressor desligado, porque o líquido ele não consegue, o compressor não consegue comprimir líquido. Se chegar líquido na câmara de compressão, você queima o compressor. Então você coloca líquido, coloca pelo peso, deu peso, então digamos 120 gramas, vai tranquilo na balança, 120 gramas. Você coloca tranquilo, sem congelar a garrafa, se você colocar na forma líquida. Então colocou, você aguarda alguns minutos, de 2 a 5 minutos, só para estabilizar a geladeira e só aí você liga. É a forma mais rápida de você fazer, você economiza gás, porque normalmente quem faz carga por pressão, normalmente coloca gás a mais e acaba tendo que soltar depois. Então você economiza gás, você economiza tempo e dinheiro, né? Gás é dinheiro. E ainda de quebra você colabora com o meio ambiente, porque não é legal você soltar gás no meio ambiente, tá bom? Deixa eu ver a última. É a última pergunta. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Espero que você deixe aí o seu like, sua inscrição e considere, né? Like, inscrição, notificação, sabe? Que aí você é um dos primeiros a receber aí quando a gente colocar um vídeo novo. Considere fazer o nosso curso, tá? Valor muito acessível. Eu já falei, mas estou repetindo. Meu objetivo é fazer com que você se torne um excelente técnico de refrigeração e eu não vou descansar até lá, certo? É isso aí. Bom, o que mais? Bom, por hoje é só, estou deixando 2 vídeos, um aqui, outro aqui. Escolhe um, continua com a gente. Certo? Só estou encerrando. Tchau, fui.